Fala pessoal, tudo bem? Chegamos aqui no condomínio Araucária, aqui em Paranavaí, para mostrar aqui alguns pontos importantes sobre um terreno de um cliente nosso que vai iniciar aí uma construção aqui nesse condomínio. É uma construção aí de alto padrão e a gente vai pontuar alguns detalhes que a gente julga aqui super importantes aí para o início de uma obra. Espero que vocês gostem do vídeo. Quem vai me acompanhar nesse vídeo aqui vai ser o Thiago, nosso engenheiro civil aqui da construtora. Vai pontuar para nós alguns detalhes de engenharia e eu vou estar trazendo algumas coisas que dão apoio, suporte na área de projeto e de arquitetura também, tirar algumas dúvidas com vocês, tá bem? Pessoal, chegamos aqui já no terreno. Alguns pontos que eu acho mais importante de estar tratando com vocês. Primeiro passo, a gente sempre discute a questão da insolação. Quando o cliente ele traz aí esse mapa com o terreno para nós, o primeiro passo é sempre dar uma analisada nessa questão da insolação, porque ela implica muito nas nossas soluções de projetos e detalhamentos na área de arquitetura. O primeiro passo aqui foi observar que é um terreno de esquina, ele tem um caráter, uma configuração especial, que ele é bem um terreno de chegada aqui no condomínio, então logo que você entra nesse condomínio, você já vai dar de cara com esse terreno. Então a gente encontrou alguns desafios, né? Porque a gente não pode deixar ali qualquer esquadria exposta, então a gente tomou algumas decisões diferenciadas no âmbito de projeto. Eu vou trazer aqui para vocês as imagens desse projeto, para que vocês acompanhem um pouco dessa solução que foi adotada aqui pela nossa equipe de arquitetura. Somando alguns detalhes a mais, o que eu acho bem bacana pontuar em nível de projeto são a questão dos recuos obrigatórios. A Prefeitura de Paranavaí, quando se trata de terrenos de esquina, ela torna obrigatório o recuo frontal de 4 metros, recuo lateral de 2,5 metros. Muitas vezes se torna aí algumas armadilhas para o nosso projeto, porque são recuos obrigatórios e esses recuos muitas vezes eles acabam limitando fisicamente a parte de criação da nossa construção. E aí nós temos que tomar alguns cuidados, porque nesse recuo obrigatório é impossível, você não pode praticamente executar nenhuma construção em nível de coberturas e tudo mais. O que pode ser feito são algumas coisas bem pontuais em nível de estruturas removíveis, estruturas metálicas, pergolados de madeira, mas tem que ser ponderado com bastante cuidado, tá joia? Também com relação a projeto no geral, a gente sempre explora algumas informações que vêm na parte de engenharia, principalmente a questão de marcação do terreno, topografia, porque com isso a gente dita algumas regras para o nosso projeto, né? Se eu posso estar utilizando a topografia principal, se vai ser preciso fazer alguns aterros, algumas coisas. Fora isso, o Thiago vai pontuar para nós aqui agora alguns detalhes mais específicos da área de engenharia, coisas importantes aí no que tange a questão de engenharia para início de obra. Quais são os pontos mais importantes para essa etapa? Então, Alex, eu acho muito importante nesse primeiro passo aí da obra a gente tá no auxílio de um topógrafo, né? A gente nunca sabe se às vezes o terreno da direita pode estar roubando ou da esquerda também. Então, outra questão que eu acho muito importante que a gente leva em consideração é saber onde vai ficar certinho cada ponto de energia, ponto de água. Questão que eu levo em consideração nesse primeiro início, o nível do terreno. Eu acho sempre bom estar colocando ele sempre a um nível mais ou menos uns 40 centímetros acima do nível do meio-fio. Para quê? Para a gente ter um melhor escoamento da rede de esgoto e também da rede pluvial. Outra questão muito importante é a questão da locação dos materiais na obra. Como vocês podem ver, essa parte aqui onde vai ficar a locação tem que ficar livre de qualquer material. Então o pessoal dessa parte aqui já colocou as lajotas naquele canto ali. A gente teve todo um terreno de apoio daquele outro canto também. Então isso facilita na hora da marcação do pessoal aqui, não está atrapalhando. Então facilita bastante. Uma outra coisa muito importante nessa parte do condomínio também é toda essa parte de fechamento de obra, sendo nessa parte da frente, na parte do fundo também, porque assim, querendo ou não, a obra ela é um ambiente muito hostil. Então, às vezes tem prego, tem ferro, ponta de ferro, que às vezes a criança pode estar entrando aqui. Então essa parte de fechamento da obra, ela dá uma segurança maior para o cliente e também para as pessoas externas da obra. Pessoal, outra dica muito importante é o estudo de solo, que é o SPT. Então, nessa parte vem uma equipe toda especializada, né? Faz o estudo de solo e a gente vê a qual grau ou profundidade que a gente consegue apoiar a nossa estaca. Por exemplo, às vezes tem um pilar que ele tem um exemplo de 10 toneladas. A gente vai ver a que profundidade a gente consegue apoiar essa estaca para ela não ceder. A gente chama um recalque de fundação, que são aquelas trincas em 45 graus, que a casa acaba cedendo de uma parte.
Então a gente indica o nosso cliente nessa primeira etapa estar fazendo um estudo de solo nessa parte aqui também, para evitar esse tipo de problemas futuros. Pessoal, só reforçando essa questão do ensaio SPT que o Thiago está comentando, ele infelizmente é um ensaio que muitas vezes ele é negligenciado. Essa sondagem ela é muito importante porque ele te traz, o Thiago comentou, essas características principais do solo, resistência do solo, camadas de solo, e quando a gente trata aí de cargas mais pesadas, realmente ele pode trazer para nós uma segurança maior. A maioria das construções acabam trazendo essas questões empíricas de mais ou menos majorar essas informações, né? A gente acaba, por questão de solo regional, tomando por princípio algumas cargas, algumas resistências de solo. Isso acaba sendo perigoso. Para uma casa pequena, baixo impacto, muitas vezes isso não é realmente analisado com tanta importância. Mas quando se trata aí de obras assobradadas, obras de cargas maiores ou vãos maiores, que exigem uma engenharia um pouco mais pesada, a gente com certeza pode encontrar aí grandes riscos, como o Thiago pontuou. Recalque de fundação é só um dos problemas, mas nós temos problemas aí bem maiores com relação a toda a segurança e toda a estrutura da nossa obra, tá joia? Quer apontar mais alguma coisa em relação à engenharia? Não, é só isso daí mesmo, Alex. Show! Pessoal, são pontos iniciais, pontos simples, é bem bacana a gente estar trazendo isso aqui para vocês. A gente quer realmente trazer essa linguagem de engenharia, tentar deixá-la o mais simples possível, para que vocês consigam estar entendendo. Caso fique alguma dúvida, se você não entendeu algum detalhe que foi passado aqui, deixe nos comentários, vai ser um prazer ajudar. Tanto o Thiago quanto eu aqui, a gente vai fazer o possível para estar trazendo aí o máximo de conteúdos para vocês. A gente quer estar trazendo esse mundo aqui da construção civil, os detalhes, esses pequenos detalhes. Aqui praticamente é o início da nossa série. A gente tem a ideia de fazer uma gravação em várias etapas da obra. Então nós vamos salvar uma playlist para você aqui no YouTube em relação a essa fase da obra, que é uma etapa que antecede basicamente todos os serviços, né? Então o Thiago pontuou algumas coisas relacionadas à ligação de água, ligação de esgoto, marcação do terreno, topografia, fechamentos. São fases que antecedem o início da construção, mas já está acontecendo alguma coisa. E na sequência a gente vem trazendo aí outras obras que vão avançando nesse serviço, como parte de perfuração, parte de fundação, blocos, concretagens, pilares, respaldos, coberturas, acabamentos. A gente vai trazer uma série mostrando todas as fases, todas as etapas da construção. Então acompanhe nossos próximos vídeos, tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que a gente está preparando aqui para vocês, tá bom? Um abração, fiquem com Deus! Valeu.